Pessoal, boa noite de novo, para quem eu já tinha cumprimentado antes. Nós vamos começar a gravação da nossa aula agora, tá certo? Hoje, nessa nossa aula, nós vamos resolver os exercícios da sessão 1.3 e 2.1, que eu pedi que vocês me entregassem, né? Vocês devem ter entregado isso para mim até hoje, né? Vitor, acho que você não estava sabendo nada disso, não é isso? Você está com o microfone aí, Vitor? Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite, Vitor. Estamos sim, tudo bem. Eu só Oberlan, testando o microfone. certo. Eu não Oberlan, você também está me estou ouvindo, ouvindo. Oberlan? E Estou consegue ouvindo. falar? Consigo. Beleza. Bom, quando entrarem os outros, eu vou dar um recado para eles de que se o microfone deles não estiver funcionando, eles podem conversar comigo pelo portal aqui, né? Aí pelo WhatsApp, eu consigo ver o que eles dizem aqui, né? Professor, Muito bem, gostaria de gente. informação. Vamos lá, fale. Gostaria de saber qual e-mail que você envia as atividades. O e-mail? Sim. ismael.oliveira@croton.com.br. Certo, obrigado. Bom, pessoal, antes de mais nada, vamos para algumas recomendações que vocês devem seguir nessas aulas assim, né? Se o bom é que vocês tenham o microfone funcionando, justamente para poder conversar com não só com o professor, como com todo mundo, né, quando for necessário. De qualquer maneira, vocês devem deixar o microfone desligado, porque quando o microfone fica ligado, todo o som do seu ambiente vem para a nossa conversa. E aí é tal negócio, é cachorro latindo, é criança gemendo, é um monte de problema que não vai interessar, né? O meu microfone tem que ficar ligado, não tem jeito, né? Porque eu preciso conversar com vocês. Mas a qualquer instante, vocês podem ativar o microfone e fazer uma pergunta ou fazer um comentário comigo, não há problema, tá bom? É como se fosse uma aula presencial. Afinal, eu estou ouvindo todos vocês aí, embora vocês não estejam me vendo, né? Mas já dá para nós conversarmos à vontade assim, tá bom, gente? Hoje nós vamos então resolver os exercícios daquelas duas sessões e no final nós vamos conversar sobre o trabalho que vocês têm que fazer, né, que vai tomar uma nova forma, porque nós estamos confinados e vocês não têm acesso ao laboratório. Então, mas disso nós vamos falar no final da nossa aula aqui. Tudo bem? Vocês querem fazer algum comentário para começar? Qualquer coisa dizer? Fique à vontade. Não, estou tranquilo. Muito bem. Então vamos lá. Nós vamos começar vendo a nossa apostila e vamos aos exercícios dela, tá? Então eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Espero que vocês estejam vendo aí, mas que é a tela da apostila, justamente nas questões da seção 1.3, que é o nosso primeiro foco hoje, né? E sugiro que vocês tenham o material, o livrinho à sua mão já, para que vocês consigam acompanhar melhor isso daqui, tá bom? Vamos lá então. Antes de falar dessas questões, vamos voltar um pouquinho aqui. Tenho avançando na prática, mas tenho sem medo de errar também, né? Sem medo de errar é uma questão também que o autor coloca aqui, para que vocês possam ver a solução. E é bastante interessante, porque geralmente é uma questão pertinente aos nossos assuntos, ele dá uma solução aqui, né? E é interessante que vocês leiam para ver qual é a solução que foi proposta, né? Observe que nem sempre a solução que ele dá é a que você escolheria. Felizmente, os problemas têm várias soluções possíveis, não é uma única, né? Então, aqui o professor mostra aqui é uma das soluções possíveis, é aquela que ele achou que era mais viável. Mas você também pode achar outras soluções para os problemas, tá bom? Então, esse é como é que é o nome? Sem medo de errar. Descendo mais um pouquinho aqui, nós temos o avançando na prática. Esse aqui
é um problema que vocês deveriam ter entregue para mim hoje. Não sei se entregaram, mas de qualquer forma é o que vocês devem ter feito aqui, né? Então ele dá uma série de dados sobre, olha aqui, propriedades mecânicas estimadas de barras de aço laminadas a quente e trefiladas, tá certo? Então ele mostra uma barra depois de laminada e depois de trefilada, tá certo? Então ele dá todas as grandezas aqui. E aí ele pergunta aqui na questão, né? Existe alguma vantagem de utilizar um material trefilado bom, esse em função condição não está muito bom não, né? Na verdade ele errou aqui, alguma coisa ficou faltando, né? O que ele quer saber é o seguinte: existe alguma vantagem em usar o material com as condições que ele tem depois de laminado, né? Acho que essa é a pergunta que ele deveria ter feito. E aqui vem a solução, né? Dizendo que existe o encruamento quando você faz o trefilado, porque o laminado, como ele diz aqui, é a quente, né? Vocês se lembram da diferença entre processos a quente e processo a frio? Vamos dar uma revisada nisso antes de continuar aqui, né? Os processos feitos a quente são aqueles que são realizados a uma temperatura acima da temperatura de recristalização do material, tá? A temperatura de recristalização de um material é aproximadamente, em graus Celsius, a metade da temperatura de fusão dele. Então, se nós pegarmos o aço, seria por volta de uns 700 graus, alguma coisa assim, né? E, curiosamente, se nós tivermos uma laminação a 500 graus, ela é considerada laminação a frio ainda, tá? Por incrível que pareça. Então, somente acima de uns 700 graus é que a laminação de aço, ou laminação ou qualquer processo de conformação, né? É considerada a quente, tá? Abaixo disso é considerada a frio, tá bom? Bem, feita essa observação, então vamos entender o que acontece no processo quando ele é feito a frio ou a quente. Vamos pensar numa laminação, né, que é mais fácil. Como vocês viram no processo de laminação, você tem 2 rolos, o material vai passar entre os rolos, a distância entre os rolos é menor do que a espessura do material, o que vai provocar um esmagamento do material, tá? Bom, esse esmagamento do material causa um chamado achatamento dos grãos, né, que estão naquela região. Então, os grãos ficam achatadinhos, ficam mais compridos do que altos ali naquela região. Se o processo é a frio, eles vão continuar assim, não vão mudar seu tamanho. Isso é chamado de encruamento, quando eles ficam achatados daquele jeito. O encruamento causa uma modificação das propriedades do material, ou seja, o material fica mais resistente à tração e menos dútil, tá? E se o processo é a quente? Então, o material sofre o esmagamento do mesmo jeito, só que como a temperatura é acima da temperatura de recristalização, o que acontece é que os grãos que estão achatados começam a se recompor e vão assimilando os grãos que estão próximos. Então, em pouco tempo, os grãos voltam ao tamanho, assim, aproximadamente esférico, né? Óbvio que eles não são esféricos, mas é uma tendência, assim, de ter um tamanho que não é achatado para lado nenhum, né? Então, ele tende a ser, em média, esférico. E isso acaba com as tensões que houve. Então, esse aumento da resistência à tração e diminuição da dutilidade acabam, e ele volta a ser como ele era antes. No caso do processo a frio, não, ele mantém as alterações. Isso ficou claro para vocês? Por favor, alguém comente aí, ficou claro? Sim, professor. Beleza? Então, continuando, né? Vamos ver aqui. Então, ele resolve aqui o problema, diz o que ele tem que dizer ali e tal, e aqui vamos ver as nossas questões do faça valer a pena. Vão acompanhando aí pelo que vocês fizeram para conferir tudo aqui, tá bom? Então, veja. Questão 1. Sabemos que uma trefilação é um processo de conformação plástica
no qual a matéria-prima é puxada em direção a uma matriz. Nesse tipo de processo são envolvidas forças e tensões, com uma que envolve a execução do trabalho de deslocamento do material e outra que é ligada diretamente ao processo de deformação do metal. Veja a figura a seguir. Então, na figura aqui, nós temos aqui, então, um esforço chamado de 1, outro esforço chamado de 2, né? Então, ele pede o seguinte, ó, quais são as forças envolvidas na trefilação, respectivamente, para trabalho, representado na figura pelo número 1, né, que é o que está puxando o material aqui, e deformação, representada na figura pelo número 2, ou seja, ele quer saber que tipo de força é a número 1 e que tipo de força é a número 2, tá bom? Bom, eu acho que essa questão é bastante simples, não é nem necessário ver muita coisa, mas de qualquer forma, a número 1 é de tração, tá certo? Ele está puxando, conforme diz lá, né? E a de 2 é de compressão, que está comprimindo aquela parte ali do material para que ele se deforme e diminua seu diâmetro, tá bom? De qualquer maneira, se você tiver dúvida, nós temos essa figurinha aqui, olha, na página 50, deixa eu ver aqui, o número não está coordenado com o número da página do PDF, né? No PDF é 57, no caderninho, no livro é 55. Então, essa figura mostra aqui, olha, sigma C, que é tensão de compressão, e aqui o sigma T, que é tensão de tração, tá? Então, a própria figura já responde, caso você tivesse alguma dúvida nisso. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa, comentar algo? Não, professor. É só a questão da justificativa das alternativas incorretas. Eu acho que fica meio vago justificar, porque a própria figura já auto se explica, né? Então, não consegui uma justificativa. Certo, Berlan. É isso aí. Na verdade, nessa questão, particularmente, não é necessário explicar as outras, né? Então, você vai dizer que qual é a alternativa certa aqui? É a alternativa B, não é isso? Isso, letra B. Veja bem, como é que você comentaria? Se a 1 é tração, eu vou dizer que a 1 não é compressão? Então, isso é coisa para demente, né? Não é necessário fazer isso. Se você colocou certo, não é necessário justificar o resto, né? Tá bom, gente? Entenderam isso? Tá ok. Vamos para a segunda questão. Os principais produtos da trefilação são arames, fios, tubos e barras. Os equipamentos são definidos de acordo com os produtos a serem fabricados. São conhecidos dois grupos básicos de equipamentos de trefilação: as trefiladoras de bancada e as trefiladoras de tambor. Analise as características apresentadas a seguir e indique se são características ligadas ao processo de trefilação, assinalando V ou F. Tá? Então, nessa questão, nós vamos marcar para cada uma das afirmações se ela é verdadeira ou falsa. Depois, com o conjunto, nós vamos localizar lá embaixo a alternativa correta, tá bom? Então, vamos ver alternativa por alternativa aqui também, tá bom? Então, a primeira afirmação dele é obtenção de produtos de grande comprimento contínuo. Isso é verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro, né? Mas vamos dar uma conferida aqui, ó, só para não ficar dúvida, né? Onde é que está aqui, ó? Ó, algumas características da trefilação são obtenção de produtos de grande comprimento contínuo, com secções transversais pequenas, que podem variar de 0,02 a 25 milímetros, que apresentem baixa rugosidade, podendo chegar nos últimos passes, a 0,3 micrômetros, RA, apresentando assim boa qualidade de superfície, além de um excelente controle dimensional, que pode chegar a até centésimos de milímetros. Tudo que está escrito aqui, eu li tudo agora, até porque ele vai ajudar a responder a questão. Inclusive a última frase aqui, né? A matéria-prima para a trefilação de arames e fios é o fio máquina,
que é um material semi-acabado produzido pela trefilação e com diâmetro máximo de 6,35 milímetros. Tá certo? Aliás, 6,35 milímetros, gente. Quanto que é isso em polegadas? Quem sabe? Quanto? Repete aí. 6,35 milímetros, se nós convertermos em polegadas, quanto dá isso? Quanto é uma polegada, gente? Alguém responda. Uma polegada Isso, 25,4 milímetros. Se você dividir isso por 2, vai dar 12,7. Se dividir de novo, vai dar 6,35. Olha que coincidência. É o número que nós temos ali, exatamente. Então, infelizmente, a nossa indústria ainda usa muito as polegadas por causa dos americanos, nossos chefes, né? Então, um dia nós vamos conseguir nos libertar disso e trabalhar só em milímetros. Mas, de qualquer maneira, então veja aqui que a matéria-prima utilizada é barras que têm um diâmetro máximo de 1/4 de polegada, ou 6,35 milímetros, tá bom? Vamos voltar lá para as nossas questões para ver, então, o que está dito ali, para ver o que está certo e o que está errado. Obtenção de produtos de grande comprimento contínuo, isso é verdade. Nós acabamos de ler lá. Inclusive, ele faz fios, né? São bastante longos, né? Aliás, infinitos, né? Os fios podem ser até infinitos. Aliás, vamos abrir um parênteses aqui, né? A matéria-prima que você usa é uma barra com um certo diâmetro aí, né? Que no máximo é 1/4 de polegada, pode ter 2 milímetros de diâmetro, mas ela tem um certo comprimento, né? 5 metros, 6 metros, alguma coisa assim. Como é que eu faço a partir daí para obter um fio que é infinito, digamos assim, né? Porque o fio, quando você vai produzindo numa trefiladora, ele vai sendo enrolado numa bobina. Então, você faz bobinas com o comprimento que você quiser, 100 metros, 200 metros, 300 metros. Como é que se faz para que seja contínuo, já que o tarugo acaba um momento, né? E como é que você faz? Quem pode dar um palpite aí? Eu não sei. Honestidade sempre é bom, Berlan. Samuel e Vitor, sabem? Tem ideia? Eu estou pensando aqui, mas eu não conheço esse processo. Tá bom, olha só. Você coloca o tarugo ali para ele ser puxado, né? E repare que um processo de trefilação para produzir fios não é feito em uma etapa só. Normalmente você tem várias trefiladoras, né? Várias fieiras, né? Esse é o termo que eu estava procurando. E a velocidade do fio vai aumentando conforme vai diminuindo o diâmetro dele. Então, no começo, você tem um tarugo indo numa velocidade relativamente baixa. Então, quando o tarugo está chegando no final dele, ou seja, quando ele está chegando na primeira fieira, ou no ponto onde ele não dá mais para ele ser acessado, o pessoal pega outro tarugo igual e encosta nele. Tá? Então, nós ficamos com aquele primeiro tarugo que está sendo consumido, o finalzinho dele fica topo a topo com outro tarugo igual, e aí é feito um processo de soldagem de topo aqui nessa ponta. Então, soldagem, eu não sei se vocês já fizeram a disciplina, mas na soldagem, quando ela é bem feita, a região da solda fica idêntica ao resto do material em termos de resistência, tá? Então, quando você faz essa solda, é como se vamos supor que o tarugo tivesse 5 metros originalmente, você colocou outro de 5. É como se o tarugo original tivesse 10 metros. Quando esse novo estiver chegando no final, você bota outro no final dele aqui, solda e o negócio fica contínuo. Então você acaba tendo uma produção infinita de tarugos, ou seja, você pode ter um fio, entre aspas, de tamanho infinito. Tá claro para vocês isso, gente? Professor, Sim, só uma coisa. Eles soltam o tarugo durante a produção? Sim, exatamente. Tem que ser, né? Eles param a máquina para soldar? Como é que eles fazem? Não. Ela é feita em movimento contínuo. Você vem uma máquina que
O novo tarugo é trazido para ficar perto do antigo. Aí vem uma máquina com duas mãos, entre aspas, que segura os dois tarugos e juntos. Essa máquina vai caminhando junto com o tarugo que está andando. E ao mesmo tempo que ela segura, vem um dispositivo para fazer a soldagem, tá? Essa soldagem vai depender do processo que você usa. Mas é um negócio seguro, os dois tarugos, solda, aí ele solta, vai para o lado, vamos supor que ela está andando para a direita, né? Ele vai para o lado esquerdo para agarrar o próximo tarugo que está chegando ali. Ficou claro, Vitor? Ficou legal esse processo, viu? Oh, é muito bacana. Isso é extremamente útil no nosso dia a dia. Nós usamos isso direto no nosso dia a dia, tá? Bom, voltando aqui para nossa questão. Então, a primeira afirmação nós vimos que é verdadeira. A segunda, produção de produtos com secções transversais médias e grandes. Bom, eu vou ler as três aqui, ó, essas três seguidas, depois a gente vai ler a última. O processo permite a obtenção de boa qualidade de superfície. É possível um excelente controle dimensional do produto obtido no processo. Essas três afirmações estão juntas ali, ó. Aqui, olha só, no que eu estava lendo assim, ó. Obtenção de produtos de grande comprimento contínuo, com secções transversais pequenas, com rugosidades baixas, apresentando boa qualidade de superfície e permitindo um excelente controle dimensional. Tá bom? Se nós voltarmos lá. Produção de produtos com secções transversais médias e grandes. Falso. O processo permite a obtenção de boa qualidade de superfície. Verdadeiro. É possível um excelente controle dimensional do produto obtido no processo. Verdadeiro. Então, tem mais uma aqui, ó, mas por enquanto, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, tá bom? Vamos ver a última aqui, ó. A matéria utilizada para trefilar arames e fios são as barras de até meia polegada de diâmetro e 6 metros de comprimento. Quanto era o máximo que nós vimos lá, gente? 1/4. Isso. 1/4 de polegada. Então, se tivesse escrito aqui até 1/4 de polegada, aí seria certo. Como está escrito meia polegada, é falso. Então, vamos lá. Qual é a alternativa certa para nós, gente? É a letra C. C, né? Isso. Isso. Só tinha uma dúvida, a parte a segunda, ela está errada porque os produtos com seções transversais são pequenos, não é isso? Isso, exatamente. Pequenos, sempre pequenos. Tá bom? Ok. Então, a nossa alternativa certa é a letra C. C de sapato, gente. Tá bom? Vamos lá. Questão 3. No processo de trefilação em que são utilizadas as trefiladoras de tambor, as máquinas são tipicamente rotativas. Dependendo do seu grupo, elas podem operar de forma simples ou por meio de vários conjuntos de fieira e matriz, como é o caso da múltipla. Ainda sobre esse grupo de trefiladoras, existem máquinas de trefilar sem e com deslizamento. Sobre a máquina com deslizamento, avalie as etapas que o fio-máquina percorre ao longo do processo, as quais estão descritas a seguir, e ordene-as de modo que o processo seja realizado adequadamente. Ou seja, o que ele está afirmando é que essas 7 etapas ocorrem, né, na trefilação com máquinas com deslizamento, mas ele quer que nós coloquemos essa sequência, essas etapas na sequência certa, tá bom? Bom, se nós formos observar aqui nessa página 62 do livro, ou 64 do PDF, né? Então ele explica o seguinte, olha aqui, ó, começando aqui, ó. Na máquina com deslizamento, que é o que nos interessa ali, o fio-máquina que parte de uma desbobinadeira é alinhado em uma roldana e se desloca à primeira fieira. Ao sair dessa fieira, o fio recebe o tracionamento proveniente de um anel tirante ou tambor e dá algumas voltas em formato de hélice nesse anel,
lembrando que o passo utilizado equivale ao diâmetro do fio e que deve existir um alinhamento do início da hélice com a primeira fieira e do fim da hélice com a segunda fieira. Isso é muito importante, gente. O segundo anel, que gira com uma velocidade maior que o primeiro devido ao aumento do comprimento do fio máquina obtido no processo, trabalha para que o fio passe pela segunda fieira, observando-se as mesmas características citadas quanto ao primeiro conjunto de fieira anel tirante. Tá? Ficou claro isso, gente? Vamos voltar lá para ver, então, conforme ele diz ali. Ó. Então, se nós analisarmos aqui, ó, a primeira etapa é o 4 aqui, ó, tá certo? O fio máquina passa pela desbobinadeira. Na verdade, ele parte da desbobinadeira, né? Ou seja, você tem já uma bobina lá com o seu fio máquina, que é mais grosso do que o que você deseja. Ele é desbobinado de lá. E depois, ele é alinhado em uma roldana, não é isso? Então, o primeiro é o 4, o segundo é o 1, tá certo? Depois, o que acontece? O fio máquina passa pela primeira fieira, olha aqui, ó. Então é essa alternativa aqui, ó, 6. Então nós temos 4, 1, 6. E depois, o fio máquina recebe o tracionamento proveniente de um anel tirante. Aí vem o 2, né? Então olha aqui, ó, 4, 1, 6, 2. Vamos ver se é esse daqui mesmo. Depois vem, o fio máquina dá algumas voltas em formato de hélice no anel tirante. Tá certo, aí foi o 5, tá? Depois vem o 3. O segundo anel trabalha para que o fio passe pela segunda fieira. E por último, o ciclo se repete para os demais conjuntos de matrizes e anéis tirantes. Tudo bem, gente? Viram a sequência direitinho? Conforme estava escrito lá? Não há, acho que não há muitas dúvidas aí, né? Isso também não tem justificativa, é só colocar a ordem certa. Exatamente, aí não tem. Nesses casos, realmente, não há necessidade, realmente. Tudo bem? Alguma dúvida sobre isso, gente? Não, tranquilo. Ou de outra forma até, alguma dúvida sobre trefilação? Alguém tem alguma dúvida sobre trefilação? Não? Bom, quem cala consente. Eu vou supor que vocês não têm dúvida, então, né? Então vamos lá para a nossa sessão, para a unidade 2, sessão 2.1. Tá? Ah, sim, outra coisa. Professor, Aqui. Oi, pode falar. em relação à trefilação, é basicamente a redução do diâmetro de um metal. Só Sim. isso, né? Pronto. Bom, bem simplificado é isso. Você parte de um tarugo com um certo diâmetro e vai chegar numa peça que tem um diâmetro menor. Essa peça com diâmetro menor pode ter perfil circular ou outros perfis. Ela pode ser quadrada, pode ser hexagonal, o formato que você quiser. Tudo bem? Entenderam isso? Mas ela sempre parte do perfil circular, porque é mais fácil trabalhar com perfil circular. Mais alguma pergunta, gente? Podem fazer. Precisa ser realmente metálico ou pode ser outro tipo de material não metálico? A trefilação. Só metálico. Porque, veja bem, para você fazer um processo de trefilação, é preciso duas características muito importantes. Primeiro, o material tem que ser extremamente resistente, porque você está puxando o material, né, a ponta dele já passou pela fieira, e você está puxando esse material que vai ser deformado na fieira. Então, ele sofre um esforço enorme. Então, a tendência para que ele se rompa, né, como romper uma corda quando você está puxando alguma coisa, é muito grande. Então, tem que ser um material com alta resistência. Mas, mais do que isso, tem que ser um material que aguente ser deformado. Ou seja, ele tem que ter uma dutilidade bastante grande, tá? Então, você não pode aplicar outros materiais que não sejam metálicos. Não existe plástico que tem essas duas características. Nem madeira, obviamente nem cerâmica também, né? Então, só sobraram os metais mesmo. E observação, no caso de aço também, somente aços de baixo carbono. Quem sabe dizer por quê?
Porque o Beleza, né? carbono é mais rígido. Eu Isso. acho. Porque, exato, acho que falaram certo. É porque quanto mais carbono você tem na estrutura do material, mais duro ele fica e menos dúctil, mais quebradiço também, né? Por exemplo, ferro fundido é uma liga de ferro carbono, assim como o aço, né? Só que o ferro fundido começa com percentuais de carbono de 2%. E o ferro fundido é extremamente frágil, duro e frágil. Por exemplo, um bloco de motor de carros comuns aí, né? É feito de ferro fundido. Se você pegar e pegar um bloco de motor desse, deixá-lo cair de uma altura de 2 metros, de ponta no chão, sabe o que acontece com ele? Vocês acham que ele amassa? Não, gente, ele quebra. Por quê? Porque ferro fundido é extremamente frágil, ele quebra. Agora, se ele fosse feito de aço, aí não, ele deformaria, ele amassaria, tá certo? Então, por isso é que na trefilação você tem que usar um aço, se for de aço, né? De muito baixo carbono, então até 1020 no máximo, para que ele aguente ser deformado nas fieiras. Tá claro, gente? Sim. Tá claro, professor. Beleza? Então, olha, o que eu ia dizer para vocês é que aqui eu estou gostando que vocês estão perguntando, é legal isso, vamos participar mesmo, gente. Aqui nas referências ele dá várias referências interessantes, né? Por exemplo, esse livro aqui do Coupaert, Hubertus Coupaert, Metalurgia dos Produtos Siderúrgicos Comuns. É muito bom esse livro aqui. O Chiaverini também é uma referência, né? Muito bom esse daqui também. E o resto aí, cada um tem seus pontos positivos, né? Vamos lá, vamos para a seção 2, então. Para unidade 2, seção 2.1. Então, vejam bem, aqui da mesma forma que na primeira sessão, nas primeiras sessões, né, da primeira unidade, nós temos o Sem Medo de Errar, em que ele fala de uma empresa Forja Forte, é o nome, né? Ele apresenta um problema aqui, né? Dá a solução para ele. É interessante que vocês leiam isso daqui e, como eu já disse, né? Tentem ver se a solução dele é a única ou se vocês conseguem encontrar alguma outra solução. Isso é bastante importante vocês tentarem fazer. Até porque, como engenheiros, quando vocês estiverem trabalhando numa empresa, vamos supor que vocês vão trabalhar com isso, né? Com essa parte. Não existe isso de todos os problemas já foram definidos. Você vai lá no catálogo e pega a solução do problema e pronto, está resolvido o problema que você tem. Não. Você, como engenheiro, vai ter que analisar a situação e descobrir o problema que é e ver uma solução para ele. Se todos os problemas estivessem catalogados já, não seria necessário engenheiro. A secretária do dono faria todos os problemas, resolveria todos os problemas. E você perderia seu emprego para uma secretária, tá bom? Então, lembre-se sempre disso, tá? Tente achar uma solução melhor ou uma outra paralela com essa que o autor deu aqui. Depois vem aqui o Avançando na Prática. Esse você deveria ter entregue para mim, né? Não vi se vocês entregaram ainda. Vitor, depois no final da aula você fala comigo sobre isso, para a gente discutir como você vai entregar isso para mim, tá bom? Só para os colegas saberem, o Vitor está entrando agora na turma, porque ele veio transferido da Unime Lauro de Freitas, né? O coitado saiu de lá para fugir de mim, veio para cá e não percebeu que ia ser o professor dele aqui também. Não foi isso não. Espero que não, realmente. Aqui, gente, vamos ver então, avançando na prática, que é o problema que vocês deveriam ter entregue para mim, né? Tá aqui. Então, ele apresenta um problema aqui, né? E ele pede que você tome uma decisão aqui, pedindo que você faça uma avaliação do processo que está havendo e verificando se é mais viável fazer o forjamento ou usinagem para produzir as peças aqui, né? Então ele vai dar uma solução aqui, você vai ter que analisar direitinho, ver se você concorda, fazer suas observações, tá bom? Não é exatamente copiar o que está escrito lá, mas eu quero que você faça uma observação mostrando que você entendeu, né? E agora vamos chegar às nossas questões aqui, né? Então, faça valer a pena
Primeira questão da 2.1, vamos lá. Só um instantinho, gente, só um instantinho. Vamos lá. Questão 1. O forjamento é o processo de conformação plástica mais antigo de que se tem conhecimento, iniciado com o trabalho dos ferreiros de forma braçal, com a utilização de martelos e bigornas, evoluindo ao longo dos anos e chegando à produção mecanizada com o uso de máquinas ferramenta. Então, avalie as informações a seguir e identifique se elas são verdadeiras ou falsas, né? Bom, vocês já devem ter visto filmes antigos que mostram a Idade Média, ou mesmo os romanos e tal, né? Em que mostra sempre um cara com uma espada lá em cima, ela é vermelha ainda, em cima de uma bigorna, e um cara geralmente muito forte, martelando essa bigorna, essa espada em cima da bigorna para dar o formato certo dela. E no final ele pega a espada e enfia num tanque de água, né? Você já deve ter visto isso. Isso se vê também em filmes de faroeste, quando o cara está fazendo isso na ferradura dos cavalos, né? Aliás, por que ele enfia o negócio na água? Quem pode me dizer, gente? O resfriamento, né? É o resfriamento brusco que ele faz. Bom, mas só para resfriar? Têmpera, né? Isso, É isso, exatamente. Exatamente. O que ele faz lá? Ele aquece o material. Bom, o cara não sabe que está fazendo isso, né? Mas ele aquece o material a uma temperatura bem acima da temperatura de recristalização. Nessa situação, o material fica bastante macio, bem mole. Aí, com a marreta dele, com o martelo dele, ele vai dando o formato que ele quer, mas ele não pode demorar muito, porque a temperatura vai caindo muito rapidamente. Então, como ele tem experiência, ele sabe que antes que esse material atinja a temperatura de cristalização, ele enfia o material dentro da água. E aí acontece a têmpera, que é o processo de tratamento térmico, que aumenta muito a dureza do material e a resistência mecânica dele também. Professor, Tá? mas isso também depende muito do material, né? Porque tem certos equipamentos, tem certas peças que, se ela estiver muito quente, você colocar na água, esse resfriamento brusco pode gerar trinca, pode gerar alguma descontinuidade, não é isso? Boa, Uberlan. Isso, rapaz, exatamente. Então, vocês já fizeram a disciplina de tratamento térmico? Não. Não, ainda não. Vitor fez não, né? Não, ainda não. Então vamos lá. O tratamento térmico de uma peça nada mais é do que você pegar essa peça, aquecê-la e depois resfriá-la, tá? O que varia de um tratamento para outro é a temperatura que você vai atingir na hora que esquenta, quanto tempo ela vai ficar nessa temperatura e depois, principalmente, a velocidade de resfriamento do material, né? Então, a têmpera é o mais violento dos processos, porque você aquece, falando de aço, né? Você aquece o material a uma temperatura de 1.100, 1.200 graus, uma temperatura extremamente elevada, e resfria muito rapidamente esse material, né? Então, o que acontece? Quando você resfria um material muito rápido, e agora eu vou aproveitar o gancho que o Oberlan me deu. Quando você resfria muito rápido um material, vamos pensar nas dimensões desse material. Se ele tem uma secção relativamente grande e você mergulhou na água, isso aí, a água está, digamos, a 20 graus, né? E o material está 1.000 graus mais ou menos, né? Então, o que acontece? Muito rapidamente, a temperatura da superfície vai baixar drasticamente, vai ficar numa temperatura baixinha, tipo 100 graus, 150. Isso é uma temperatura baixa, viu, gente? Mas o núcleo da peça vai continuar numa temperatura elevada ainda. Ele demora para se resfriar, porque o calor só é trocado lá por condução, né? Ele só sai de lá por condução. Então você pode ter num determinado momento a superfície a 200 graus e o núcleo da peça a 800, 900 graus. O que acontece nesse momento? Bom, a superfície, como está com uma temperatura mais baixa, tende a se
tende a se... Qual é o termo? O contrário de dilatar, ela tende a se contrair, tá? Ela tende a se contrair. Mas o núcleo não quer se contrair, porque ele está numa temperatura muito elevada. Então, essa briga que acontece, a superfície tenta se contrair e o núcleo não deixa, pode causar as trincas que o Oberlin estava citando aí. Tá certo? Então, a têmpera não pode ser feita em materiais muito espessos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se o teor de carbono do material... Aliás, quanto maior o teor de carbono do aço, mais efeito a têmpera tem. Então, a variação de dureza e de resistência é tanto maior quanto maior o teor de carbono do material. Só que se o teor de carbono do material é muito alto, aí pode acontecer isso de novo, que nós estávamos citando aí. Ele pode causar uma trinca do material, porque o endurecimento é tão grande que o núcleo não aguenta e trinca, acaba trincando, provocando a trinca da superfície, né? O núcleo não aguenta e provoca a trinca da superfície. Tá claro para vocês, gente? Oberlin? Certo, beleza. Alguém não entendeu? Precisa de uma outra explicação? Podem falar. Não, tá perfeita a explicação. Professor, pode continuar. Então vamos em frente aqui. Onde é que nós estávamos? Assim. Sobre o forjamento é correto dizer o quê? Vamos lá. Primeira, é um processo de conformação plástica que trabalha com esforço de tração. Tá correto isso, gente? Onde é que está a tração, gente? Não existe tração nenhuma aí, é só compressão aí no caso, né? Então, a primeira alternativa é falsa, tá bom? Alguém discorda disso? Por favor, falem, eu quero que vocês participem. Tudo bem, gente? Bom, então a primeira alternativa não, a primeira resposta é falsa, né? A primeira afirmação é falsa. Vamos para a segunda. O forjamento utiliza um material frágil para que a deformação ocorra com maior facilidade e precisão. Falso também. Isso, porque ó, se ele trabalhar com material frágil, você não vai ter mais facilidade para deformar o material. Ao contrário, né? Você vai ter muito menos facilidade. Então, segunda também é falsa. Professor, e no caso de forjamento daquelas espadas samurais que o material tem que ser duro? Inclusive, as espadas deles são quebradiças, né? Sim, bom, eles estão no limite da dureza que permite que ela seja forte. Aliás, como elas são muito finas, não existe a diferença de temperatura entre o núcleo e a superfície. Então, a rachadura é muito raro acontecer. É por isso que dá para fazer isso. Mas o que acontece é que realmente elas podem se quebrar com facilidade, né? Se você botar dois guerreiros para lutar, um com uma espada samurai, dessas takana, né? Como é que é? Como é o nome? Katana. Com uma katana. E outro com uma espada dos europeus da Idade Média, o japonês, vamos supor que seja um japonês contra um francês, né? O japonês vai ter mais agilidade, porque a espada dele é muito mais leve, tá certo? E ela tem um corte muito afiado também. Mas se o europeu acertar um golpe na espada do japonês, ele destrói a espada do japonês. Porque ela é muito frágil, ela é muito fácil de você destruí-la, né? Então, numa luta como essa, o japonês tem que se basear na sua velocidade. E o europeu tem que se basear na sua força, tá? São conceitos diferentes aí. Tudo bem, gente? Estamos divagando um pouquinho, mas eu acho que é importante para nós entendermos os conceitos aqui. Tudo bem? Vamos lá. Tudo bem. Vamos para a terceira, então. O forjamento tem a finalidade de dar forma a um metal, transformando-o em peças acabadas ou semi-acabadas. Bom, isso é verdadeiro, né? Isso é verdadeiro. Depois nós vamos procurar no livro onde está escrito isso, para que vocês possam depois estudar de novo, né?
A terceira, a quarta, trabalha com a utilização de uma ferramenta de trabalho com um perfil definido. Isso é verdade? Verdadeiro. É verdadeiro, mas não é também, viu, gente? Para todos os efeitos do que ele está querendo aqui, é verdadeiro, mas, na verdade, você pode trabalhar com forjamento em matriz aberta. Aí você não tem perfil nenhum, na verdade, né? Mas, para todos os efeitos, vamos considerar que ela tem um perfil realmente. Então, aqui seria verdadeira essa daqui também. Vamos pegar a última. Utiliza a prensagem ou um martelo para produzir o esforço sobre o material e deformá-lo. E aí, gente? Tá certo, né? É verdadeiro também. Isso. Vamos dar uma olhadinha aqui nas afirmações aqui, né? Aqui, ó. O forjamento é um processo de conformação plástica que trabalha com esforço de compressão. Compressão, lá estava escrito tração, né? Exercido sobre um material dúctil. Outra opção lá falou de material frágil, né? Com a finalidade de lhe dar forma, o que pode acontecer através de uma ferramenta de trabalho com um perfil definido, olha aí, e o uso de prensagem ou simplesmente por um martelo, tá? Então, se nós olharmos aqui também, ó, onde é que está? Deixa eu voltar lá para ver qual é. Acho que eu tô. Aqui não tem a resposta, não. Vamos dar uma olhadinha. Sim, vamos rever então. A primeira é falsa, nós vimos lá por quê. A segunda é falsa, nós também vimos lá. Tem a finalidade da forma ao metal, isso é verdadeiro. Trabalha com a utilização de uma ferramenta, também é verdadeiro. Utiliza a prensagem ou um martelo para produzir esforço sobre o material e deformá-lo. Tá certo? Então, qual é a alternativa certa para nós, gente? É a alternativa B, não é? B de bola. Porque as duas primeiras são falsas, as três últimas são verdadeiras. Tá claro para você, gente? Sim. Vamos para a segunda, então. Nos dias atuais, existem muitos tipos de máquinas para forjamento que podem produzir peças com perfis e tamanhos diversos. Os processos mecânicos utilizados são executados pelo martelamento, com a utilização de martelos de forja ou martelos de queda, ou ainda pela prensagem, com a utilização de prensas. Referente ao martelo de forja, avalie as afirmações a seguir. Então vamos ver as três aí, se as três são verdadeiras ou falsas, vamos ver como é que é isso. Primeira afirmação. O martelo de forja trabalha com golpes sucessivos e rápidos sobre o material. Isso é verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro. Precisa ser rápido? Isso, olha só, vamos ver aqui, ó. O martelo de forja atua sobre a superfície do material através de golpes de alto impacto que são rapidamente repetidos, normalmente entre 60 e 150 golpes por minuto, quer dizer, de 1 a 3, vamos dizer assim, golpes por segundo, né? Por meio de um ciclo sobe e desce do conjunto martelo matriz superior, e toda deformação do produto, toda deformação é produto da dissipação de energia cinética do martelo quando ele cai livremente. Tá claro, gente? Vamos voltar lá. Então a primeira está certa. Segunda, um martelo de forja deforma principalmente as camadas internas do material. Falso. Falso. Ele trabalha na superfície, porque ele dá batida na superfície e é rápida a batida, né? Então a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. A terceira. A maior intensidade de pressão quando se trabalha com martelo de forja ocorre durante o processo de pressão gradual que o martelo exerce sobre o material em forjamento. Verdadeira ou falsa, gente? Falso. Falsa porque não tem pressão gradual, tá? Então, aqui essa frase aqui, ó, pressão gradual não existe no martelo de forja. Então, a terceira é falsa também. Vamos ver a quarta.
Em um processo de forjamento com o martelo de forja, a intensidade de pressão vai reduzindo à medida que ocorre a absorção da energia pela deformação do metal. Então, isso tudo ocorre numa escala muito rápida, né? Mas a hora que ele dá pancada no material, né, a energia cinética dele vai se transformando em energia que é absorvida pelo metal e vai deformando o metal. Tá certo, gente? Então, essa quarta é verdadeira também. Então, quais são as verdadeiras aqui, gente? Nesse caso aí, a letra 1 e a C. 4. Então, Letra C. C de sabonete também. Pronto. Beleza? Vamos lá. Terceira agora. Alguém quer perguntar alguma coisa ou não entendeu alguma coisa dessa resposta? Não, tá tranquilo. Tranquilo, né? Vamos para a terceira. Em um forjamento em matriz aberta, o esforço para a deformação do metal se dá quando são aplicados golpes com o uso de matrizes abertas de maneira repetitiva. As matrizes utilizadas são simples, planas e não se tocam no final do curso, além do fato de o maquinário empregado descer por queda livre ou por acionamento de um sistema pneumático. Qual das alternativas a seguir apresenta o conjunto de produtos produzidos através de um forjamento em matriz aberta? Bom, essa questão, do mesmo jeito que já me perguntaram aí outra hora, acho que foi o Berlan que perguntou, você não precisa justificar as outras, basta dar a resposta certa, né? E ponto final, né? Então, o que é que nós podemos fazer com esse tipo de matriz, gente? Ó, se nós formos olhar aqui tudo, ó, vamos pegar essa alternativa aqui, olha. Aqui ele está falando do forjamento em matriz aberta. Então ele diz o seguinte, ó, aqui. Essa categoria de forjamento é utilizada para produzir os produtos de grande porte, podendo ser acabados ou não, aqui ele já fala do acabamento, né? E que possuam perfis simples, como os eixos de grande porte, já citados, serão utilizados em turbinas para navios ou como rolos, laminadores, ganchos, âncoras e ferramentas agrícolas, além de dar forma a peças que serão acabadas em outros processos de forjamento mais complexos, como em matrizes fechadas. Tá bem? Voltando lá. Então, ó, se nós olharmos aqui, ó, são coisas de grande porte, né? Isso, letra E aqui, ó. Tá certo? Então, as outras não tem sentido, é tudo coisa pequenininha e tal, e que tem forma bem definida, né? Uma âncora, por exemplo, tem uma forma muito bem definida, ela precisa de uma matriz para chegar ao ponto dele, né? Agora, um eixo de turbina, isso aqui é tudo simples de fazer, né? Tudo bem, gente? Dúvidas? Não, tranquilo. Tranquilo? Bom, então nós encerramos aqui a sessão 2.1. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a unidade 1 ou sobre a sessão 2.1? Fique à vontade. Para a semana que vem, vocês vão me entregar, então, o material da sessão 2.2, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês agora, tá? Então, vocês vão estudar isso aqui tudo, vão ver os conceitos aqui de matrizes de forjamento, tá certo? Então, ele vai mostrar aqui como é que funciona isso, como é que funciona o processo, né? Tem a parte de cima, a parte de baixo, ele mostra o que pode ser produzido com elas, né? Aqui ele fala um pouquinho de tolerâncias dimensionais também, que é bem importante, né? E fala que deve ser levado em conta a contração que o material vai receber quando o forjamento é quente, né? Depois que ele esfriar. Porque, veja bem, você vai fazer vai forjar um material qualquer, uma âncora que seja, ou qualquer coisa parecida, numa matriz fechada. Aí você vê as dimensões do material e faz a sua matriz de acordo com essas dimensões. Só que na hora que você vai forjar, o material está quente, né? Quente quer dizer, ele está aí a 800 graus mais ou menos, né? Então, quando você dá aquela pancada nele, ele toma a forma dele e pronto, ele está pronto. Mas o que acontece? Ele está a 800 graus e vai esfriando. Quando ele vai de 800 até 20 graus, o que acontece com o material? Ele se contrai, tá certo? Se ele se contrai, então um diâmetro que você tinha lá, que era de 30 milímetros, vamos dizer, vai acabar ficando de 29 milímetros, ou alguma coisa parecida.
Então, você tem que levar em conta isso na hora que você for bolar a sua matriz. Então, a matriz tem que ser um pouquinho maior do que a peça que você quer. Basicamente, é isso que ele está dizendo aqui. Tá certo, gente? Então, continuando aqui, né, ele está explicando outros detalhes importantes aqui, né? As etapas que geralmente o processo de forjamento não é feito em uma etapa só, é feito em várias. Depois vem o Sem Medo de Errar, onde ele apresenta um problema aqui e vai dar a solução, né? Aí vem o Avançando na Prática, que vocês vão ler, entender, que tem a solução dele aqui, e vão apresentar para mim isso daqui, de preferência tentando mudar um pouquinho a solução dele, se possível, tá? E aí vem o Faça Valer a Pena, com 3 questões aqui, né? Então vamos ver como é que são as 3 questões já para definir desde já, né? Avalie as asserções a seguir, referentes à solução definida para evitar, e aí você vai dizer se elas são verdadeiras ou falsas, né? Então, vocês vão ver o seguinte, aliás, não é bem isso, não. Você tem uma afirmação, né? Tem uma afirmação, e aqui tem outra afirmação. Então, você vai ver primeiro se as duas são verdadeiras ou as duas são falsas, tá? Ou uma verdadeira e outra falsa. Caso as duas sejam verdadeiras, você concluiu que as duas sejam verdadeiras, você vai decidir se a primeira... olha aqui, quer ver onde é que está? E as duas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta para a primeira, tá? Então você vai ver se acontece isso. Bom, outras disciplinas que vocês fizeram já tem questões desse tipo, né? Que tem um porquê ali. Então vocês vão ter que... Então, para mim, vocês vão dizer vocês vão responder, basta responder, que o resto aqui não tem sentido, tá? A segunda questão, aí você tem 4 afirmações e vai dizer quais são verdadeiras. Então, o que você vai fazer? As que são verdadeiras, você vai marcar como verdadeira, vai dizer que está verdadeira. As que forem falsas, você vai dizer por que são falsas. Tá bom? A terceira questão, você tem 5 afirmações, teoricamente só uma é verdadeira. Então, as 4 erradas, você vai dizer qual é a verdadeira, e as 4 erradas, você vai explicar por que estão erradas. Tá claro isso, gente? Tudo bem? Tá claro, professor. Bom, vamos, então, encerrando aqui agora essa parte do que nós vimos aqui agora, dessa solução e tudo mais, vamos conversar sobre o trabalho, então, né? O Vitor nem estava sabendo do trabalho, mas, Vitor, você já fez trabalho comigo em outras disciplinas lá na Unimilauro de Freitas, não é isso mesmo? Já sim, professor. Me lembra qual disciplina você fez comigo lá? Várias. Soldagem... não estou me lembrando agora as outras. Soldagem acho que foi a última. Certo. Acho que você deve ter feito também aquela de tópicos especiais em engenharia mecânica, não é isso? Ótimo, isso é bom. Que tem a parte de otimização lá que é bastante importante também. Mas, de qualquer maneira, então, na soldagem você fez um trabalho comigo. Esse trabalho que eu propus aqui é parecido com o que dá na soldagem. Inclusive, deveria ser um trabalho onde vocês iriam construir uma prensa para fazer alguma coisa, né? Um produto qualquer, alguma coisa assim. Só que nós estamos confinados e não temos acesso ao laboratório. Então, o que nós vamos fazer? O trabalho continua sendo basicamente o mesmo, mas vocês vão fazer agora tudo teórico. Vocês vão bolar um dispositivo, uma prensa, alguma coisa assim, vão fazer os cálculos direitinho e vão me apresentar isso. Obviamente não dá para construir nada, mas vocês vão fazer todos os cálculos referentes a isso. Tá certo? Eu não me lembro, vocês já estão com os grupos formados, gente? Não. Na realidade, professor, essa é a minha primeira aula dessa disciplina, porque quando teve a presencial, eu não pude ir por questão de trabalho, e aí aconteceu tudo o que aconteceu, e acabei que dessa disciplina é a minha primeira aula. Certo. Então, eu não tenho grupo ainda. Não sei o pessoal aí, mas eu não tenho ainda não. Certo. Bom, eu não sei exatamente quantas pessoas estão na disciplina, porque tem gente que tem nome lá, mas não está na disciplina.
Eu vou dar uma verificada aqui, vou fazer o seguinte, eu vou repassar para vocês as regras do trabalho, agora adaptadas à nova realidade nossa, tá? E só um instantinho, gente, que tá tocando essa droga aqui. Deixa eu desligar isso aqui, só um minutinho. Bom, deixa para lá. Então, eu vou repegar as regras aqui e vou passar para vocês. Em função do número de alunos, eu vou dizer para vocês quantos grupos nós vamos ter. Não deve haver muitos alunos, provavelmente vai ser 1 ou 2 grupos, né? Imagino. Aí, minha sugestão é que vocês, pelo nosso grupo do WhatsApp, vocês se comuniquem, depois marquem reuniões, tipo usando o Zoom, né? Vocês devem conhecer o Zoom, que é um produto que permite fazer reuniões, assim como esse que nós estamos fazendo aqui agora. E façam as reuniões virtuais para decidir o trabalho, façam o trabalho, tá bom? Aí, se tiverem qualquer dúvida, podem falar comigo, não há problema. Se for necessário, nós marcamos uma reunião para nós, não há problema, tá? A gente tem tempo e tem tudo para fazer isso. Tudo bem, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso? Não, professor. Esse trabalho já tem data de entrega, professor? Tem, mas então, justamente, eu vou colocar eu vou repassar as regras para vocês, e aí vocês vão ficar cientes de tudo que está acontecendo aí, tá bom? Tá bom. Ok. Bom, alguma pergunta, algum comentário? Fiquem à vontade. Eu estou tranquilo. Tá tranquilo. Então, gente, olha, a nossa aula, teoricamente, vai até às 19h55, né? Então, nós não temos mais nada para falar agora, e em termos de minha aula, eu já terminei. Mas eu vou ficar no ar aqui, se alguém precisar de conversar alguma coisinha, até às 19h55 eu estou à disposição de vocês, tá bom? Então, obrigado por terem vindo, um abraço a todos aí, a gente se vê. Valeu, professor. Boa noite. Professor, o senhor pediu para eu conversar contigo no final da aula sobre as atividades que eu tenho que entregar, como é que a gente vai fazer? Isso, boa, bem lembrado. É o seguinte, como você viu agora, nós fizemos as sessões 1.3 e 2.1, e na semana que vem você tem que entregar 2.2, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, para a semana que vem, eu quero que você me entregue a 2.2, retrocedendo, né? 2.2, 2.1 e 1.3, que foram as duas que nós fizemos hoje, mais a da semana que vem. Ok. E para outra semana, você vai me entregar a da semana e mais as 3 primeiras da primeira unidade. Tá bom? Certo. Só para esclarecer, então, na próxima aula, até a próxima aula, o senhor quer que eu te entregue essa 2.2, 2.1 e 1.3. Isso. Certo. O que você vai entregar? Você entendeu, né? O avançando na prática, você vai refazer aquilo lá, tentar propor alguma coisa diferente, mas está lá a solução, e fazer as 3 questões do capítulo. Tá bom? Ok. Então, para essas 3, então, na semana que vem, você me entrega essas 3. Na outra semana, você me entrega a da semana e mais as da primeira unidade, que é 1, 2 e 1.3, tá? Então, você vai ter um acúmulo de trabalho aí, mas, infelizmente, não tem muito jeito, não. Mas eu acho que o primeiro capítulo, pelo que eu estava olhando aqui, é bem simples. Dificuldade, não. Para quem estuda, Vitor, e você é um cara estudioso, que eu me lembre, não tem problema nenhum, é tudo fácil. Mas se você tiver dúvida sobre qualquer coisa, entra em contato comigo, eu explico para você, não tem problema nenhum. Tá bom, Certo. gente? Tá bom. Tranquilo? Tranquilo, Aí, então, professor. estou à disposição para vocês. Eu te mando por e-mail, como que eu te Assim, essa... olha só, veja, isso é importante. Você vai me mandar por e-mail, você sabe meu e-mail? Eu acho que sim, mas me confirma, por favor. É ismael.oliveira@croton.com.br. Ok. Tá? Então, você vai me mandar um e-mail. No assunto do e-mail, você vai colocar o nome da disciplina. Tá? Então, é conformação dos metais, você vai colocar lá.
Por quê? Porque eu tenho muitas disciplinas, muitos alunos me mandam isso, eu preciso saber qual é a disciplina, fica fácil. E no arquivo que você vai me mandar um arquivo único para cada sessão, tá bom? Então pode ser em doc, pode ser fotografia, mas é um arquivo único. Você monta um PDF, alguma coisa assim, faz um arquivo único. E o nome desse arquivo tem que ser o seu nome e mais a sessão. Então, por exemplo, você vai colocar lá José Vitor, sessão 2.1, tá bom? Certo. O nome do arquivo deve ser o meu nome mais a sessão, não é isso? Isso, exatamente. Porque assim, quando eu colocar tudo no mesmo diretório, eu sei de quem é quem em cada um desses documentos aí. Aham. É um arquivo único para cada atividade? Um arquivo único para cada sessão. Para cada sessão. Okay. Isso. Então, a 2.1, a 2.2 que você vai fazer a semana que vem, é um arquivo só para 2.2. Para 2.1 que nós fizemos agora, é um arquivo só. E para 1.3, um arquivo só também. Entendi. Tá bom? Tá bom. Qualquer dúvida, você põe uma pergunta lá no grupo que eu respondo, não tem problema nenhum. Tranquilo. Proton é .com.br o final? Isso, .com.br. Beleza. Tá bom, então. Um abraço, então, Vitor. Valeu, professor. Muito obrigado, viu? Boa noite.